Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à fantástica fábrica de sorvetes. Agora a gente está fazendo esse vídeo pelo segundo vídeo, uma composição do primeiro. Primeiro eu falei só de utensílios, né? Para a fabricação do seu sorvete de forma artesanal, escala artesanal. E aí, lembrando então que a gente vai fazer picolés, né? Sorvete no palito. Só estou trazendo essa forma aqui para a gente lembrar que a gente estava falando de sorvete no palito, picolé. Então, aqui tem os ingredientes que a gente separou e o que a gente vai trazer hoje, né? O leite em pó. Aqui está a água para a gente compor o líquido do leite. Eu gosto de fazer leite em pó. Já explico um pouquinho, já vou voltar um pouco aqui nessa parte do leite em pó. O açúcar, que eu uso açúcar cristal, a gente não usa açúcar refinado. Na confeitaria a gente usa o cristal, ele é um açúcar, vamos dizer que ele está ainda mais natural do que o refinado quando ele fica branco, né? Aqui a gente tem a glicose ou a glucose, é um açúcar também, tem uma composição, né? O creme de leite, veja que o creme de leite, a gordura de leite que a gente fala, olha como ele é um pouquinho mais amarelo do que aquele creme de leite leve. Nesse caso, a minha ideia aqui, a minha necessidade é trazer justamente trazer a gordura natural, animal, né, que a gente fala, para o leite. Eu não vou usar gordura vegetal, então eu vou usar a gordura de leite, é o creme de leite. Então eu uso normalmente aquele creme de leite mais amarelinho, que tem mais teor de gordura, porque eu quero a gordura do leite, tá? Então para fazer nosso sorvete aqui, eu estou querendo a gordura. Como eu não vou usar gordura vegetal, nossa proposta é um sorvete artesanal, com pouca adição de açúcar, sem gordura vegetal, sem saborizantes, evitar um pouco de saborizante, a gente trabalha dessa forma. Aqui a gente tem o estabilizante, a liga neutra que a gente fala, né? E o emulsificante. Vou explicar no processo por que é importante o estabilizante e o emulsificante, tá? Essa parte aqui eu tenho um saborizante de milho, é um saborizante comum, ele não chega a ser, ele é um saborizante artificial, mas como eu estou colocando o milho e a polpa, que aqui é curau de milho, então eu vou dar uma textura, uma qualidade muito melhor para o nosso picolé. Então, além de ele ser artesanal, gourmet, mais saboroso, eu estou usando pouca mistura artificial que imita o sabor e usando mais polpa natural, curau do milho. Esse daqui, por último, é o Nevapan ou o Nevipan. Esse Nevipan, ele é da Fabri ou Pregel. São duas marcas de melhoramento que a gente fala. Ele é um produto italiano, ele não é fabricado aqui no Brasil. E quando você coloca, ele dá um pouquinho mais de textura, ele dá um cheiro maravilhoso de leite, de cremosidade. Ele é bem caro, mas como eu estou fazendo um sorvete picolé, no caso gourmet, bem saborizado, bem natural, que você experimenta e fala, nossa, que sorvete diferente, como que é isso? Então eu vou usar um pouco do Nevipan, da Fabri, que eu gosto da Fabri e da Pregel, que são produtos italianos. Eu uso pouco deles, só vou usar 1% da receita para calda, e aí para ele dar um pouco mais de consistência. Não recomendo muito porque ele encarece muito o picolé, mas a gente está falando aqui de alguma coisa um pouco diferente, bem maravilhosa, tá? Então esses são os produtos e eu vou agora explicar sobre a água e o leite. Normalmente eu gosto muito de estar utilizando sempre o leite in natura, o leite fresco. Só que é muito difícil de usar o leite fresco, né? O leite fresco ele é mais difícil de você encontrar. E o leite fresco, ele é muito bom para receita de confeitaria, tanto sorvete como bolo. O problema do leite fresco é que você tem que melhorar o leite, a sua calda. Então, normalmente o leite fresco que eu compro aqui em Brasília, que vem de Goiás, é o Filomena. É um dos melhores leites que tem. Esse é leite que eu confio, ele é qualificado, porém eu tenho que melhorar ele para fazer um sorvete gourmet. Então eu tenho que acrescentar leite em pó. Então, para quem não tem essa facilidade de encontrar leite fresco, que na minha opinião seria uma das melhores opções para você fazer seu sorvete, mas não é tão fácil de você encontrar leite fresco que tenha dentro da validade, pasteurizado, então eu recomendo o leite em pó. O leite em pó, eu uso dois tipos de leite em pó, duas marcas, são as marcas um pouquinho mais caras, né? E também é leite ninho, um desses dois. Eles são, eu gosto dele porque quando você faz sorvete, o leite, a cremosidade fica muito qualificada. Então assim, não estou fazendo propaganda aqui, mas de fato são os melhores leites hoje para confeitaria. Se você for numa loja de confeitaria, você vai ter 1 quilo de soro de leite para fazer sorvete. Ele é 1 quilo, ele é mais barato do que uma lata de leite ninho de 400 gramas.
Só que quando você compra o soro de leite em pó, por exemplo, para confeitaria, você tem que fazer melhoramento da calda. Aí o que você tem que colocar? Gordura vegetal, melhoramento, artificialidade, você vai colocar produtos que enriquecem a calda para dar o sabor do leite, do sabor do milho, do morango, do chocolate. Então eu prefiro ter o controle do meu leite, eu mesmo fazer o leite, que aqui tem a água e a composição do leite em pó, do que a gente fazer as bases que já são feitas para sorvete prontas, semi-elaboradas. É uma proposta minha, porque vou voltar a falar que o sorvete tem que ser diferenciado, tá bom? Então aqui a gente está colocando, para você ter uma ideia, quando você compra um leite ninho na sua casa, leite em lata, ele pede para você colocar de 10% a 12% sobre o líquido. Ou seja, a gente fala assim, a cada 100 gramas de água, você vai colocar 12 gramas e meia, 13 gramas, de 10 a 13 gramas sobre 100 ml de água. Então ele compõe 13%. Aqui eu melhorei um pouco mais. Em vez de eu deixar um leite natural, normal, eu fortaleci um pouco mais ele, tem 18%, 18 a 20%. E aí eu trago esse leite mais forte, mais melhorado, mais saboroso, mais denso para fazer a nossa receita aqui, tá bom? Aqui eu coloquei um percentual do leite, né? Leite, açúcar, é o que eu falei para vocês, que eu não trabalho com a receita por grama. Então, por exemplo, as minhas 6 formas de 28 furos, que tem 68 ml, dá por volta de 11 litros e meio de calda que eu preciso fazer. Então aqui eu trago o percentual de leite, percentual de açúcar, percentual da glicose, percentual da gordura e assim por diante. Por que isso é mais interessante? Por exemplo, quando você pegar um sorvete de marca famosa, sem entrar no mérito, se você for olhar o percentual do açúcar, a indústria joga muito açúcar porque o açúcar é barato. Então você vai ter um picolé que tem de 30 a 40% de açúcar naquele picolézinho. Olha quanto eu estou colocando de açúcar aqui. Eu estou colocando ele 18% de açúcar. Então eu tenho controle do percentual que eu quero para 11 litros e meio, 18% corresponde a tantos gramas. Eu coloco 18% de açúcar, 3% de glicose, né? Então eu já tenho aqui mais ou menos por volta de 21% de açúcar. Ainda assim, muito melhor que os 30 a 40% de um picolé de marca famosa. E olha só, do jeito que a gente está elaborando aqui, esse é o segredo do gourmet, né? Claro que sempre quando muito bem feito. A ideia, a proposta é você diminuir açúcar, mas dar mais sabor. Então, o leite é o leite em pó. Esse leite aqui é um leite ninho que a gente está colocando. É um leite que eu estou melhorando ele. O açúcar eu reduzo ele para 18%, com o glicose que dá 21%, perto dos 35% do comum, está bem reduzido, sem alterar o sabor. Esse creme de leite, eu não vou entrar na marca, mas eu gosto de creme de leite que tem o maior teor de gordura possível, porque eu não quero o leite do creme de leite, eu quero a gordura dele. Então eu faço uma conta para entender qual que é o percentual que eu tenho de gordura, que é o que eu preciso. De gordura hoje a gente tem que ter 13% de creme de leite, não de gordura, tá? Então de gordura eu preciso ter na minha receita por volta de 3 a 3,5%, que corresponde 13% de creme de leite, 3,5% só que tem a gordura que eu quero. Aí o estabilizante emulsificante, que é muito importante. O estabilizante, ele vai evitar que o seu sorvete cremoso, né, base de leite, ele crie gotículas ou partículas de cristais de gelo. Então ele dá um pouco mais de aireação, ele fica airado, né? Aireado, né? Ar dentro dele, ele cria um pouco mais de volume. E o emulsificante, qual que é a finalidade disso? Imagina que a gente tem água e óleo, e essa água e óleo ele não se mistura. E o emulsificante ele é capaz de fazer a homogeneização desses dois conteúdos. Então, é que eu não tenho depois eu vou colocar para vocês que eu gosto de falar quando a gente vai fazer aula, quando a gente vai dar aula sobre isso. Imagina que a água vai ficar por baixo, o óleo vai ficar por cima, o óleo é o amarelinho, a água é o transparente. Se você agitar, ele vai se misturar, mas logo os dois vão voltar na sua origem. O mais leve que é o óleo e o mais pesado que é a água. O emulsificante ele tem a capacidade de por mais tempo agitar esses dois, esse volume
desse líquido e ele permanecer homogêneo, né? Então, a gente não está falando aqui de água, que não tem nem água nem óleo, mas o leite, ele tem composição de água. A gordura tem composição de gordura. Então, o que eu preciso disso? De ter essa homogeneização. Então, aqui é muito importante a gente colocar o emulsificante para ele dar essa consistência. O estabilizante também, ele dá uma acentuada no sabor. Ele é capaz de ter a proporção de acentuar, né? de expandir um pouco mais o sabor. Por exemplo, vamos supor que você tem uma amora. A amora, naturalmente, ela tem a sua composição de água. Se simplesmente você colocar essa amora para bater no liquidificador e congelar, vai ficar dura, vai ficar imastigável. Você não consegue mastigar essa amora porque ela vai ficar dura. Quando você faz um suco com amora, com açúcar, tudo mais, você vai colocar o estabilizante, no caso da água, ela consegue airar essa partícula. Então ela não vai ficar com a situação de dura, né? E também, o que a gente tem, que é importante entender, por que a gente usa o glicose ou a glucose? A glucose nós temos dois tipos, em pó ou em xarope. E esse daqui é aquele que dá aquele puxadinho no sorvete. Quando você chupa um sorvete de limão, para ele não ficar muito com a sensação de gelo, e você tem que colocar um pouco de açúcar, porque o açúcar cristal ele cristaliza também. Mas a glicose ou glucose, ele é aquele meladinho, parece um mel. Então ele bem misturado numa receita certa, numa condição certa, ele vai ficar aquele puxadinho do picolé. E assim também na massa de sorvete. Então aqui eu estou explicando como que são os nossos ingredientes que a gente vai fazer do nosso picolé. Depois eu vou colocar naquele liquidificador, né? Esse liquidificador industrial. Depois a gente faz uma tomada, como que a gente coloca tudo isso e a gente vai, de certa forma, misturar tudo isso. Eu vou mostrar como que a gente mistura tudo isso. A calda vai ficar por 4 a 5 horas descansando, então eu não vou conseguir fazer a tomada agora, mas a gente vai fazer esse vídeo, né? Vamos fazer a parte de que eu vou fazer a mistura, vou mostrar como é que é o descanso desses 11 litros e meio, tá até cheirando já aqui esse picolé, essa polpa de curau de milho, tá? Maravilhoso. E aí, depois de descansar, eu volto mais tarde, à noite. Hoje é um feriado aqui em Brasília, dia 21. E aí, voltando, eu vou fazer como é que é a informação, como é que a gente vai informar eles, tirar eles. Aí a gente termina o processo de hoje dos nossos vídeos, tá bom? Quem gostou, manda um like aí pra gente, manda um joinha pra gente. Espero que sempre essas utilidades sirva para você que está tentando montar seu negócio, ou pelo fato de se encantar por essa parte apaixonante, por esse produto apaixonante que são sorvetes picolés. Picolé em especial, quando ele sai da forma, que a gente desenforma ele e ele mostra aquela beleza, o brilho dele, é sensacional, é emocionante. Obrigado mais uma vez, fico com Deus a todos e até mais breve.